1 Reis, capítulo 3. Eu quero que você veja uma narrativa na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem uma porção para a tua vida. Aleluia. Capítulo 3 de 1 Reis, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Toda atenção, não se distraia, não converse. Você vai ver um texto que ele narra um evento de dor, um evento muito triste, mas está na Bíblia para tirar desse texto uma lição para nossas vidas. É um evento, um acidente, algo triste, mas vamos tirar uma coisa boa desse algo triste. Diz o texto assim: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na nossa casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus braços, nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho. O teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é o teu, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. A outra diz: não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram-lhe uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e metade a outra. Então disse a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido o menino. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele
sabedoria de Deus para fazer justiça. Tome o seu lugar com muito temor e tremor. Numa angústia de alma, pedindo a Deus para ouvi-lo, o Senhor, sob o peso de trazer uma palavra para você que vai começar essa semana e que precisa, como eu, precisa de ter uma palavra para caminhar, para ir em frente. Deus trouxe essa direção ao coração. Esse texto, ele tem uma narrativa muito difícil. E eu peço a Deus que Deus nos guarde que a gente venha se deparar com uma situação dessa. Existem erros na vida, existem erros em decisões que eles custam, mas a gente consegue reverter e consegue uma solução. A gente consegue solução. Mas existem erros que não admitem, existem decisões que não admitem erros. Existem decisões que a gente não pode errar. Porque se decidir e aquela decisão for ativada, não tem como voltar atrás. Salomão assume o trono. A Bíblia não diz quando. Então vieram duas prostitutas. Não diz, ela não metrifica, ela não data isso aí. Se isso aconteceu no dia seguinte que ele é investido por Deus naquela autoridade, ou se foi uma semana depois. Mas não importa. Mas é uma coisa que acontece logo em seguida. Se você ler o texto anterior, você vai ver que Deus se manifesta a ele, Deus o capacita, Deus o aprova, Deus o abençoa com sabedoria. Ele é rei agora. E quando ele é rei, agora ele está no trono, um reinado pela frente. Aí o texto diz assim: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram diante dele. Primeira decisão de Salomão não é uma decisão política, não é uma decisão militar, não é uma decisão estratégica economicamente falando, é uma decisão do cotidiano da sociedade. Duas mulheres, duas prostitutas, duas meninas que faziam sexo por dinheiro. Entram as duas e se colocam diante dele. E Salomão, então, vai saber da história, que é uma absoluta surpresa para ele. Vamos, gol, 16, 17. Disse-lhe uma das mulheres. Você entende que quem está dizendo aí é a mãe do vivo. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher, essa aqui, moramos na mesma casa. A gente mora juntas. E estávamos grávidas. E onde eu dei a luz? Eu estava grávida, 9 meses, e eu dei a luz. No terceiro dia, ou seja, a diferença do nascimento são 3 dias só. É nada para identificar uma criança. Só 3 dias. No terceiro dia, depois do meu parto,
também essa mulher, que também estava grávida, também deu à luz. Agora, olha o que ela vai dizer. O detalhe, olha que beleza esse texto. Estávamos juntas, ponto e vírgula. Nenhuma outra pessoa se achava conosco em casa. Ponto e vírgula. Somente nós ambas estávamos ali. Ela tem a necessidade de eliminar a possibilidade de uma terceira pessoa. Ela quer deixar muito claro que naquela casa tem duas mulheres de resguardo e duas crianças, dois bebês. E a diferença, 3 dias. Não tem mais ninguém. Ela não quer que tenha a possibilidade de o rei pensar, alguém pode ter pulado da janela, alguém pode... Não tem essa possibilidade. Só tínhamos nós duas, e só tinha 2 crianças, e nós estávamos ali sozinha. Então, não tem brecha para dizer que entrou um cachorro, entrou um leão, entrou um jacaré, um crocodilo, ou entrou um bandido. Não entrou ninguém, só estávamos nós duas ali. Aí ela vai dizer agora o que aconteceu. De noite, morreu um filho desta mulher, e ela vai dizer aqui, no direito, o dolo e a culpa. Ela não está acusando a moça de assassina. A criança morreu, a causa da morte foi essa, porquanto se deitara sobre ele. Um acidente, talvez uma virada. Tem gente que dormindo se mexe muito. Criança está do lado, aquele bebê pequenininho, numa virada, dormindo, matou por asfixia, matou por esmagamento, matou a criança. Numa virada, ela deve ter virado sobre o narizinho da criança, sobre a boca, jogou o corpo, e a criança veio a óbito, a criança morreu. E ela diz, levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços. O interessante é que quando ela levanta, e ela é capaz, enquanto mãe, de discernir que não tem mais vida naquela criança, ela ativa um plano macabro, maligno, um plano perverso, e ela é possuída de uma perversidade tremenda, porque a Bíblia não registra que ela chora, que ela se desespera, que ela entra em desespero, ela grita, não. O texto diz que ela acordou, olhou para a criança, e ela identifica que não há mais sinal de vida, e ela numa frieza monstruosa, ela diz assim, ela levantou, viu que estava morto, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e ao seu filho morto, deitou nos meus. Essa companheira dela tem um sono mais pesado. Tente imaginar essa cena. É um filme de terror. Ela pega aquela criancinha que ela vê que não tem mais sinais nenhum de vida, vai até a outra. Pega o filho vivo da outra, traz para o lado dela e pega o morto e engasta ali do lado dela. 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho. Ela mostra uma mãe muito especial. Uma mãe que tem um relógio biológico, mental, tremendo. Ela levanta de madrugada, não diz que a criança chorou com fome. Ela levanta de madrugada para amamentar. E quando ela levanta para amamentar, a descoberta que ela faz, eis que estava morto. A criança não busca a mama dela, não mama, está morto. Aí o texto diz que como não tem lamparina, não tem luz, não tem nada,
mas reparando nele pela manhã. Então, da madrugada até entrar os primeiros raios do dia, essa mãe viveu o seu pior momento de existência. Porque ela que curtia o filho há 3 dias, agora está com um cadáver. Imagine você o choro da alma dessa mãe, o choro interno. Ela sabe que do lado dela tem um filho morto e ela se convenceu que o filho dela morreu. Mas, de manhã cedo, quando ela acorda de manhã, quando o sol, a luz entra, ela olha, ela faz uma descoberta. Opa! Essa criança morta não é meu filho. E ela olha do lado e ela vê que o filho dela está vivinho da Silva do outro lado. Esse filho aí não é meu filho. Não é meu, é teu, não é meu, é meu, é meu, não é meu. É teu, é meu, é teu, não é meu. Tá. O clima fecha. A luta começa. A Bíblia não diz, você sabe, não teria como palavras aqui. Mas teve... Logicamente teve agressões, o clima esquentou, o caldo ferveu. Versículo 22. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, morto é o teu, o meu é o vivo. E assim estão discutindo, batendo boca, agredindo uma a outra diante do rei. Hoje isso não aconteceria. Você sabe disso. Hoje, isso é algo impossível de acontecer. Você tem toda uma ciência para resolver isso com facilidade. Mas nesse tempo não tem isso. 24. Então disse o rei: esta está dizendo, o filho vivo é meu. A outra diz, não, o filho é meu. E aí? De quem é o filho? O que eu tenho aqui é 2 mulheres, uma criança morta, uma criança viva, e 2 mães discutindo e dizendo que são donas, que são as mães. 24. Disse mais o rei. O rei diante daquele quadro. Eu fico pensando aquele salão do palácio. Dá para se ouvir até uma muriçocazinha que entrasse ali. Todo mundo com respiração presa. O rei abre a boca e diz: trazei-me uma espada. Quando o rei diz trazei-me uma espada, implicitamente todo mundo está fazendo a seguinte leitura: vai haver o quê? Morte. Vai ter morte. Trazia a espada, vai ter morte. Trouxeram-lhe uma espada diante do rei. Vem aquele oficial com aquele espadão, quase que nem respira. O rei pega a espada. Todo mundo sabe que vai ter morte ali. Quais são as vertentes, o que o rei pode fazer? O rei está com autoridade, é investido, Deus está na vida dele, ele tem uma espada e ele tem o poder e a autoridade sobre ele. Que coisas que ele poderia fazer? Vamos pensar algumas vertentes. Vertente número 1, o rei podia dizer: eu vou matar as 2, matar vocês 2, mato as 2 mães, e a criança eu trago para morar no palácio. Ou alguém aqui quer essa criança? Cuidar dessa criança? E a gente resolve, eu mato essa mãe e pronto. Porque a outra já está morta, então eu mato as 2. Resolvi o problema. O problema está resolvido. Vertente número 2. Já que a briga é por criança e vocês são prostitutas, não tem ainda anticoncepcional, não tem preservativos, vocês são novas,
a probabilidade de outra gravidez é quase que de 100% ou mais. Então, eu mato a criança viva. E vocês sigam a vida de vocês na prostituição, mas hoje, mas amanhã, vocês vão engravidar novamente. Então, opção 1, matar as duas mães. Opção 2, matar a criança viva, já que a outra estava morta. São opções que o rei tem. Opção 3, esse é assunto de vocês, vocês se resolvam, sumam da minha frente. Era outra opção também. Esse é assunto de vocês. Vocês resolvam lá com vocês. Podia lavar as mãos. Quando o rei diz isso, trazer a espada, versículo 25. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo. Bota a criança aqui. Eu vou cortar bem no meio. Linha do umbigo. Daqui para baixo fica com uma, daqui para cima fica com outra. Quando o rei diz o que ele vai fazer, quando ele propõe a decisão dele, versículo 26. Eu queria agora que a igreja lesse comigo 26. Vamos. Ah, Senhor meu rei, dá o menino vivo, dá o menino, não mate não mate, rei. Quem fala isso é quem levou a pauta para o rei, a outra não estava nem aí. Rei, não mate, o menino vivo pode dar para ela. Tudo que eu contei até agora, do fato do transcorrido, o Senhor esquece, joga no lixo. Eu nem vim aqui, desculpe o tempo que eu tomei com o Senhor, o Senhor é muito ocupado, eu nem vim aqui, o menino vivo é dela, o menino vivo é dela, nem vim aqui. Quando a mãe fala isso, o rei diz: opa! Você veio me provocar, você provocou a ação, você trouxe o assunto para cá, você fez a narrativa, agora você está dizendo que você não está mais se importando, o menino vivo, você está dizendo que pode dar para ela, quer dizer, então pode entregar para ela, ela vai cuidar da criança. Versículo 27. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não mateis. Agora olha a afirmação: porque esta é a sua mãe. O menino vivo é teu, porque você é a mãe verdadeira. Deus me deu um tema para essa mensagem: decisões difíceis, sem direito a erro. Como tomar decisões? Como tomar decisões? Esse texto tem uma pérolazinha, que é o versículo 26. Salomão tem a autoridade de Deus. Salomão tem o tempo de Deus para aquele governo. Salomão tem a sabedoria que Deus disse: eu dou a você a sabedoria. Você é a pessoa que está no lugar certo, no tempo certo, no momento certo para reinar sobre o meu povo. Quando Salomão pede a espada, ninguém pode questioná-lo, ninguém pode dizer: ô rei, ele é rei e ele tem poder, me dá uma espada. E trazem a espada, e ele diz:
corta no meio. Ninguém pode dizer, eu vou entrar com recurso. Não pode. Ninguém. Ele é rei. Ele tem o poder. Ele pode liberar aquela sentença. Por que Salomão não liberou aquela sentença? Por que Salomão não cortou aquela criança no meio? Por uma única razão. Não basta ter autoridade, não basta estar ungido para aquela posição. Nesse texto, Deus nos dá uma pérola. Eu vou repetir, vou falar bem lentamente. É preciso estar atento aos sinais que Deus coloca para nós. Abro um parênteses para tratar de uma tragédia no nosso país, Minas Gerais. Janaúba, a cidade de Minas, em que uma pessoa cometeu uma barbárie. Você viu, você leu, você chorou como eu chorei. Uma mãe que precisa trabalhar e precisa deixar o filho, a filha numa creche. E uma pessoa comete uma barbárie. Mata crianças sem nenhuma chance de defesa delas. E depois comete suicídio. Há um detalhe que não foi observado nessa narrativa. Eu fico pensando, a pessoa que admitiu, que empregou esse cidadão. Esse moço, ele tinha perturbação mental. Esse moço tinha um histórico de tratamento psiquiátrico. Esse moço tinha mania de perseguição. O policial disse, um louco que fez loucura. Quem entrevistou esse moço para o emprego? Question, pergunta. Observou sinais? Uma vez eu disse, devo ter pecado quando eu disse isso. Acredito que sim, porque a Bíblia diz que ninguém pode falar isso. Eu fiz um gabinete com uma pessoa dessa igreja, um rapaz, um jovem rapaz, já maduro, seus 30 anos ou mais um pouco. O gabinete durou mais ou menos 1h30. Em 1h30, o telefone dele tocou. Por baixo, eu vou botar 7 vezes. Eu acho que tocou mais. Na mesa, eu sou muito atento a tudo, meti o olhão e vi que era uma menina. Eu falei, não é que ela quer falar comigo. Pode atender. Não, pode, atende, eu quero que você atenda. Atenda. Oi, você está onde? Você está onde? Você não chegou, você está onde? Eu devo ter ficado com ele 1h30. Eu acho que essa moça ligou mais de 10 vezes. Lá pela 8ª, 9ª, eu falei, deixa eu atender ela. Eu quero atender a próxima ligação. Eu sabia que ia ligar. Aí ligou. Aí eu atendi. Ela já veio. Eu falei, opa, não, é o pastor que está atendendo ele. Ele está comigo no gabinete. É alguma coisa? Alguma tragédia? Alguém morrendo aí? Eu estou fazendo um gabinete com ele. Não, mas eu posso falar com ele? Pode. Você vai chegar a que horas? Quando desligou, eu falei, meu amigo, tu tem planos com essa pessoa? Tenho. Essa pessoa é louca. Você tá se relacionando com uma pessoa doida? Louca? Tu tem condição de pagar essa conta? Tu tem condição de pagar essa conta? Você não vai conseguir pagar essa conta, rapaz. Olha, quer um conselho? Chuta que é laço. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Isso é laço. Entrou aqui, saiu aqui, porque paixão é uma doença. Eu vou repetir, paixão é uma doença.
Eu vou repetir, paixão é uma doença. A paixão é um fogo que consome, é uma loucura a paixão. E ele estava apaixonado. Ele estava apaixonado. E se envolveu com uma loucura, uma relação de louco. Uma relação de louco. Olha os sinais! Sinais! Antes de decidir, não se esconda, Deus está comigo. Salomão podia dizer, eu estou com Deus e Deus está comigo. Ele falou comigo agora num sonho. Deus falou comigo, eu vou decidir. Salomão, eu sei que Deus está contigo, mas olha os sinais. A revelação, quem falou com ele foi Deus, mas o sinal quem deu foi uma mulher. Sabe que mulher é essa? Diga comigo assim, prostituta. Deus usou a boca de uma prostituta para dar um sinal para ele. Dá a criança para outra. Não mata, dá inteirinha, vivinha para outra. Eu tenho uma pergunta para você hoje. O que você está fazendo com os sinais de Deus? O que você está fazendo com os sinais de Deus? Ah, pastor, eu fui ali e Deus falou, deixa eu falo contigo. Tudo bem. Mas não despreze os sinais. Não despreze os sinais. O profeta está orando. Deus. O profeta é vaso de Deus. Ele é usado por Deus. Ele tem tanto poder que diz assim, não chove e não chove. Não chove e não chove. Diga assim, o profeta é vaso de Deus. Cai de joelho na oração, no clamor, orando, boca no pó. Dá. Vai lá, meu filho, vai olhar lá na monta. Nada. Volta. Nada. Vai lá olhar. Nada. 7 vezes. De repente o garoto volta. Continua não tendo nada. Mas agora, olhando lá para o horizonte, eu vi uma nuvem pequenininha, do tamanho de um avião, do tamanho de uma mão. Eu vi uma nuvem pequenininha. O que ele disse? Vamos levantar. Sinal de Deus. Diga assim, Deus usa sinais. Você não ouviu? Diga, Deus usa sinais. Ah, minha irmã não está hoje aqui, que eu ia contar uma meleca da nossa juventude. Ela começa a namorar. Irmãos, isso dá para fazer um filme, essa história do namorado dela. Chega um cara lá e diz assim, sou empresário, faço medicina, tá. Eu olhei para ele assim, eu falei, esse cara, na época não tinha isso não, mas esse cara é 7. Minha mãe fez um almoço, que a gente gostava de fazer galinha aí, caipira. Fez um almoço, ele vai no banheiro e volta assim. Aí eu falei, não, que eu escovei o dente. Eu falei, escovou? Aí falou, escovei. Aí eu olhei para ele, eu muito antenado, muito esperto. Eu falei, mas escoveu com o quê? Com a escova. Eu, qual? Vem cá. Chega no banheiro e faz com essa, com a minha escova. Eu falei, irmãos, eu gelei, eu fiquei gelado. Olhei para ele, sério. Ele assim, não podia não? Eu falei, sai de lá, pai, manda esse cara embora, esse cara é biruta. E para convencer minha irmã, que o cara não era pancado, falei, esse cara é louco. Esse cara é doidinho com doutorado em Harvard. Esse cara escovou o dente com a minha escova. Esse cara é louco. Sinais. Olha os sinais. Olha o versículo anterior aqui. O que vai dizer para nós? Deus se revela a ele. Deus fala com ele. Deus promete a ele. Olha que palavra. Coloca o versículo 11 na tela. 1 Reis 3:11. Olha isso. 1 Reis 3:11. Disse-lhe Deus:
Já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, riqueza, nem morte, teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, coloca o 12. Eu posso ouvir tua voz? Vamos. Eis. Haverá. Versículo 13. E 15. Não, volta o 13, volta o 13. 13. Também até o que não pediste eu te... Irmãos, como é que era se Salomão fosse um homem carnal, quando levantou daquela manifestação com Deus? Se ele é um homem carnal, sabe o que ele faria? Estufaria o peito e sairia assim, ó. Agora eu sou o cara. Ó, cuidado comigo, hein? Eu sou o cara. Deus falou comigo agora que eu sou o cara. E depois de mim não vai ter outro. Eu sou o number one. Eu sou o cara. Aí quando chega o problema, ele diz assim: como eu sou o cara, como eu sou o cara, como eu tenho um pacto com ele, ele tem comigo, e ele disse que não vai ter ninguém igual a mim, corta no meio a criança. Diga assim: Salomão recebe de Deus a capacidade de olhar sinais. Olha os sinais. Olha os sinais. Não joga fora não. Não joga fora não. Não, pastor, Deus... Olha os sinais. Olha os sinais. Sinais vão dizer tudo. Você sabe para que tem uma coisa chamada namoro? Você não ouviu o que eu falei. Diga assim: namoro serve para ver sinais. Você não entendeu o que eu falei? Namoro serve para quê? Sinais. Sinais. Olha os sinais. Dá umas incertas. Chega na casa dele 8 horas. Chega lá 8, chega de madrugada, 8 da manhã. Aí chega lá e fala assim com a dona lá, dona Felismina. Eu vim falar com Pablo. Olha que nome, Pablo. Ela vai fazer assim. 8. Então tá, eu volto depois. Você não chama não. No outro dia tu volta às 9. Dona Felismina, eu vim falar com Pablo. Ela fala assim. Então eu estava só de passagem. Aí tu volta depois, vai crescendo de hora em hora. Aí volta 10. Ela vai, sinais. Vou falar baixinho. Pede para ver o caderno dele. Pede para ver o caderno. Ué, tá branco? Comprou agora? Não, comprei em janeiro. Não tem nada escrito no caderno dele. Diga assim: sinais. Sinais. Um dia que tu for na casa dela, se ele não dormir na sala, você pede para ver a casa. Elogia. Ah, que bacana, banheiro, corredor. Aqui é do Pablo. Você faz assim. Só sinais. Se você vê aquele furacão, sinais. Outro dia eu vi, num canto qualquer, eu vi toalha no chão. Eu olhei,
Falei, uau, uau, uau. Sinais, sinais. Quer ver um sinal bacana? Vá no shopping, praça de alimentação e pede o lanche. Aí você fala assim, bem, dá graças. Bem, dá graças. Ele qual? Sinais. Esse indivíduo não sabe nem orar para agradecer por uma comida. Sinais. Porque a mamãe falou, porque a mamãe falou, porque a mamãe falou. Sinais. Sinais. Olhe os sinais, pelo amor de Deus. Porque se você não olhar os sinais, você vai decidir errado. Você entende isso ou não? Sinais. Salomão está cheio de Deus, mas não jogou fora o sinal. E o sinal está vindo de onde? Qual é a fonte do sinal? Uma o quê? Meu Deus, uma prostituta. Ele pensa, você não tem envergadura, você não tem vida para sugerir nada aqui. Quem é você para sugerir alguma coisa? Tu não passa de uma prostituta. Sinais. Eu quero hoje dizer, Deus, me faça sensível aos sinais. Amém ou não amém? Diga assim, Deus, me faça sensível aos sinais. Sensível aos sinais. Aí você olha assim, e você, só pelos sinais, você, uau. Ontem, quando eu voltava para casa, eu comentei com a minha esposa, vi uma cena que falei, Deus, eu não estou vendo isso. Um carro na minha frente, abriu o vidro, o cara pegou um lixo, uma caixa, não sei se cigarro, o que era, e fez assim, ó, jogou para a pista. Eu falei, Deus, eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso. É um sinal que aquele moço que fez isso, ele não tem nada de educação, nada. Nada. Sinais. São os sinais que vão definir, irmãos, o nosso destino. Davi, ele tem o destino dele definido num sinal que dá para o pai. O pai diz assim, meu filho, você acabou de chegar lá do campo, cansado, né? Toma aqui, leva esse lanche para os teus irmãos. Ele podia dizer, eu tenho cara de office boy, eu tenho cara de motoboy, eu acabei de chegar do campo agora, eles nem gostam de mim. Sinal, ele vai levar. E porque vai levar, a história dele toda vai mudar, porque ele vai matar aquele gigante. Ele vê o gigante porque levou o lanche. Sinais. Não fique com o mais bonito. Fique naquele que passou no sinal de Deus para a tua vida. Você entendeu? Sinal. Sinal num pequeno detalhe. Já contei aqui, espero que não esteja vendo. O carequinha que estava paquerando minha filha. Eu olhei assim, ela bonitona, um carinha no pé do ouvido dela. Eu falei, Luciene, quem é aquele indivíduo? Aí fui falar com ele, já fui com aquele mosquetão já. Oi? Ele, sim senhor. Quando ele falou, sim senhor, eu falei, poxa, respeitoso. Eu falei, hã? Não, sim senhor. Sim senhor? Eu falei, pô, respeitoso esse rapaz. Já me quebrou no sim senhor. Se fala assim, e qual é? Eu falei, esse é o quebra-perna. Quebra. Qual é? Eu não sabia, ele era militar. É militar? Sim, senhor. Eu falei, ih, rapaz, garoto bom esse. Garoto, sim, senhor. Nunca vi na vida esse cara. Sim, senhor. Eu falei, gostei desse rapaz. É careca, não tem cabelo, mas
Eu gostei do sinal. Hoje virou um filho. Hoje virou um filho. Hoje virou um filho. Sinal. Eu lembro que algumas coleguinhas diziam assim: Raquel, tu tá com o que na cabeça? Ele é muito feio para você. Ele é muito feio para você. Acredita que até ficou mais bonito, cara? É o reflexo, ficou mais bonito. Então, irmãos, sinal é tudo. Você entendeu hoje? Para quem Deus está falando hoje? Para você que vai tomar uma decisão. Para você que quer tomar uma decisão. Para você que quer decidir uma coisa. Não, pastor, eu já orei. Eu já orei. Para você que quer decidir, ore sim. Ore bastante. Oferte bastante. Coloque o holocausto bastante. Mas não jogue fora os sinais. Bote a boca no pó. Clame, ore, ore, ore. O que foi que você falou? Uma nuvem pequenininha? É o sinal. É o sinal. Irmãos, desta manhã Deus tem sinais para dar hoje aqui a você. Eu quero que você diga assim: Deus me dá um sinal. Eu quero que o Senhor ore: Senhor, Senhor, me mostra sinais. Senhor, sinalize. Senhor, sinais. Coloca sinais na minha frente. Senhor, coloque sinais. Senhor, eu não quero decidir, Deus. Eu quero sinais. Irmãos, quando eu decido sem sinal, eu sou homem de Deus e vou decidir mal. Josué fez aliança com os gibeonitas, porque não olhou o sinal, olhou só a narrativa. Aqui, ó, o pão velho, a roupa velha, aqui, ó, tudo velho. Eu faço aliança com vocês. Sinais. Olhe os sinais. Você entendeu isso hoje? Você recebe essa palavra hoje? Eu não sei para quem, mas claramente o Espírito de Deus falou comigo, claramente, que você está à porta de tomar decisões. Você tem o dinheiro, você tem tudo, mas sinal. Diga: Senhor, um sinal, Senhor. Senhor, traz um sinal. Senhor, me faz ver um sinal. Porque eu vou decidir, mas eu vou decidir, Deus, com a segurança. A segurança. Salomão diz assim: esta é a mãe. Por que ele disse isso? Deus revelou? Não, sinal. Ele concluiu pelo sinal. A atitude daquela mulher concluiu pelo sinal. Você entendeu isso hoje? Amém ou não amém? Você quer casar? Amém, case mesmo. Mas não fique só na beleza. Não fique só no carro. Irmãos, vou dizer uma coisa: carro não é sinal para nenhum casamento, hein? Eu vou repetir, você não ouviu o que eu falei. Carro não é sinal para nenhum casamento. Pode ser emprestado, alugado e até roubado. Pode ser. Pode ser, não pode ser? Pode ser. Ele aquele carro é lá do... Então carro não é sinal. Sabe o que é sinal? Coisas pequenas, coisas mínimas. Deixa eu ver a tua mochila. O que tem aí dentro? Eu vou terminar. É triste isso, mas eu vou ter que falar. Eu acho que eu tenho que ficar menos curioso. Tinha uma carteira. Ainda tem cadeira de plástico. Alguém, essa mania de pegar a carteira e botar do lado. Aí eu peguei a carteira, abri para ver de quem era o dono. Aí eu olhei a foto. Tem uma curiosidade maior. Aí eu abri dentro. Quando eu abri dentro, tinha um pacotinho de preservativo. Olhei a foto, chamei ele. Essa carteira é tua? É minha, pastor, perdi a minha. Eu falei: vem cá. Desculpe, tá? Eu invadi tua privacidade. Tem um preservativo na carteira. Não é meu não, é do meu primo. Amor, cara, esse cara não explica. Podia ter colocado uma etiqueta. Podia, eu falei: cara, ó, pega uma etiqueta, adesivo e cola assim, ó. Esse é do meu primo. Por que você não... Aí eu fico, entendeu? Eu fico pensando besteira a teu respeito. Pastor, do meu primo. Eu falei: legal. Piorou mais a história, porque você está colocando nele. Cara, piorou mais. Piorou mais, garoto. Piorou mais. Sinais.